Simplesmente não faço ideia onde eu estou. Ah, olha, uma árvore. Talvez eu possa acampar por uma noite. Tá escuro demais e meu celular já descarregou. Que droga! Tiu. Olá, eu sou o John e simplesmente não faço ideia onde eu estou. Incrível! Meu celular acabou e estou perdido na floresta. Bem, não importa. O que importa é que eu trouxe um mangá que eu estava lendo esses dias. Hã? Vocês não sabem o que é? Bem, senta aí e você vai descobrir mais sobre Berserk. Show you another way. So put your glasses on. Nothing will be wrong. There's no brain, there's no fame. It's up to you. The fast was you'll be finding. Whatever holds you back, I can't get it all. Tell me what you want. I don't know why, don't know what you think. Tell me what you say. I don't know why, too late, it's too late. Bom, basicamente isso é para homenagear o criador dessa obra, Kentaro Miura, se eu falei certo, né? E simplesmente não sei como falar dessa obra. Eu simplesmente não zerei quase o anime, mas simplesmente assisti todos os episódios e, na minha opinião, é muito bom mesmo. Eu simplesmente considero esse anime como um verdadeiro anime medieval. Eu simplesmente não vou considerar a de todos os animes sobre quem é o melhor que tem o medieval. Não é isso que eu quero chegar. Mas porque eu considero ele basicamente, nessa obra, não tem poderes ou personagens de deuses. Basicamente é uma história normal. Cavaleiros e cavalos medievais, guerras medievais, castelos e coisas religiosas. E o drama que colocaram nesse anime é espetacular. Sério, o que fez o criador criar o anime, na real, não consigo citar, mas vou tentar. Violence Jack, Chigo Nagai, Pygmalion, Gigi Naga e Jin Saga. De Kaoru. Nossa, tem muito nome, mas já acabou. Que ele coloca isso que é bom pra mim. Cada um com sua opinião. O que me fez ver Berserk foi que pensava que era um anime que nem outros, mas no caso ele me surpreendeu. E não sei o que dizer. A beleza de Berserk vem de como Miura descreve o mundo por meio de sua arte. Enquanto a maioria dos mundos de fantasia, como os de Senhor dos Anéis, as crônicas de Gelo e Fogo, dependem do contexto para construir o universo passo a passo, que inclui paisagens, arquitetura, linguagem, comida, economia, política, moda e etc. O japonês desenha tudo isso, e de uma forma direta e reta. Ou seja, os diálogos e a história em torno de Guts dependem dos desenhos minuciosamente detalhados, e não o contrário. Na verdade, Berserk é bem conhecido por captar fãs que se impressionaram inicialmente pela arte em Nankin do que por seus personagens. Então, talvez sejam esses os motivos do porquê nenhum dos dois animes jamais fizeram justiça ao mangá. Os detalhes, Miura tem um olhar particular para as artes, sejam grandes ou pequenas,
pois as mesmas chocam por conta das expressões de seus personagens, as roupas que vestem, a paisagem acidentada do mundo, os conflitos econômicos do povo e até a comida que comem. Enfim, clichês à parte, a obra ganha vida. Continuando, facilmente para o leitor que, por conta do extremo perfeccionismo do autor, sofre dos constantes hiatos ocasionais entre os capítulos publicados. A história de Guts começa com ele nascendo de uma mulher enforcada em uma árvore e resgatando pela esposa de um mercenário, que morre cerca de 3 anos depois. O tal mercenário, chamado Gambino, despreza o menino e acaba o vendendo. Anos depois, o protagonista eventualmente se junta a um grupo de mercenários, chamado o Bando do Falcão, liderado por um jovem com um nível quase anormal de ambição, chamado Griffith. Berserk seguiu e ainda segue ao longo de 30 anos, e continua a história a partir daqui. Estragarei as coisas, porém, saiba que a trama fica ainda mais tensa e inclui vários monstros e demônios que Guts confronta mais tarde. É fato, existem poucos mundos de fantasia tão sombrios quanto o de Berserk. Já foi dito que a arte meticulosamente em camadas e detalhada de Miura é o que o diferencia mais de onde vêm as influências. O autor, em entrevistas dadas ao longo da carreira, afirmou que o fortemente inspirado no estilo estético do artista holandês de xilogravura e litografia. Está aí na tela sem querer. Simplesmente no seu nome, desculpa. Bom, vamos continuar. No mangá, existem homenagens diretas às obras de Escher, espalhadas pelos diferentes cenários e trajes dos personagens. E o próprio japonês já admitiu que a abordagem de Berserk em várias oportunidades é quase uma tentativa de recriar o estilo de Escher, mas em uma forma de mangá. Embora Escher seja muito conhecido pelas peças de arte matemática e formas geométricas que enganam os outros e criam quebra-cabeças incríveis, você não vê muito desse lado em Berserk. Além das homenagens mencionadas, o que é presente mesmo no mangá é a arte quase totalmente monocromática, visto que é quase toda de xilogravura, o que ressalta os detalhes intensos e incríveis. Embora grande parte da história tradicional japonesa seja muito sobre o espaço, valorizando as linhas e cores que o artista coloca, Miura mostra mais de abordagem europeia em sua arte. Nas páginas desenhadas, ele preenche cada pedacinho da área disponível com linhas e sombras que aprofundam o mundo em detalhes de preto e criam uma atmosfera bem impressora e intimadora. No design de alguns personagens também há evidências da franquia de filmes Alien de Ridley Scott, com seres bizarros que lembram o xenomorfo, o estilo surreal e extraterrestre profundamente texturizado da produção pode ser notado em muitas das criações mais retorcidas e estranhas de Miura. Quanto aos mangás que inspiraram o autor, o exemplo mais claro e notável é o econômico épico pós-apocalíptico Fisher's Torch Star Yokuto Nuken, criado por Puruson e Tentsuku Hihara. Tomara que eu falei certo, né? E fato curioso, logo após o início da publicação de Berserk, Miura se juntou a Buronson
para criar um mangá conhecido como King of Wolves, Ouro. E é fácil perceber as semelhanças entre Guts e Kenshiro, tanto no design fictício quanto na personalidade. Berserk teve um impacto colossal na mídia japonesa, influenciando tanto os mangás e animes recentes e até mesmo os videogames. Sabe a franquia de jogos como Dark Souls, criada por Hidekata Miyazaki, tomara que eu falei certo, e publicada pelo Namco Bandai, então, totalmente influenciada pela obra de Miura. Desde a década de 1990, é um clichê popular no mundo dos jogos e animes ter um protagonista com uma espada de tamanho quase cômico. Os exemplos mais notáveis disso são Cloud, protagonista de Final Fantasy VII, em 1997, e Siegfried de Soul Calibur 1998. Essa tendência de homens com espadas grandes também pode ser vista em Bleach, Samurai X, Fairy Tail e muitos outros. Bem, sabe que tudo começou com Guts. O Kentaro Miura demonstrou ao longo de seu trabalho na série, não foi apenas a arte consumada, mas também uma exploração das armadilhas do mangá que tornam tão único. Isso inclui a manutenção de uma unidade de estilo naturalista em termos de ação, personagens e mundo da história, uma disciplina encontrada cada vez menos no meio hoje. Bom, foi isso. Quero que saiba que o resto só peguei na internet, mas nas partes só foi meu ponto de vista sobre essa obra-prima que o Miura criou. Só fiz essa homenagem a esse homem que criou um anime, mas também um anime que tem muito potencial. O anime mistura com diversas coisas, fantasia, medieval e, claro, sombrio. E se faltou mais algum, me desculpe aí. E comigo, Berserk tem um 10. Ufa, eu não sei mais o que dizer. Eu tô sem ar. Mas finalmente acabei. Bom, simplesmente vou tirar um descanso enquanto ficar de dia. Então, falou. Socorro!